Senhor nosso Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa noite, com cada um que está aí na sua casa, com a sua família. Derrama aí o Teu poder, que essa não é uma live apenas no campo intelectual, mas ela também abrange o sentido espiritual e cremos na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar com cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então sejam bem-vindos aí, quem for aparecendo. Eu queria deixar também avisado que essa live, depois eu vou deixar editada no meu canal do YouTube, @leoalmeida411, e vai ficar disponível lá para quem não pôde assisti-la nesse momento, ou mesmo na sua integralidade, tá ok? Então, fica aí passando a bola para você aí, Nasser. Vamos lá. Como eu disse, é uma responsabilidade muito grande falar da vida do maior bandeirante do cristianismo. A meu sentir, o maior apóstolo, o maior missionário, o maior teólogo e o maior plantador de igreja do cristianismo, sem dúvida, foi o apóstolo Paulo. E muito interessante a gente observar o que Deus fez na vida dele para depois fazer por intermédio dele. E a Bíblia nos traz aqui uma primeira informação em Filipenses capítulo 3, versos de 5 a 6, onde Saulo, ao 8º dia, ele é circuncidado, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu e quanto ao zelo perseguidor da igreja. Atos 22, 3 nos informa que Saulo foi enviado para Jerusalém, onde morava sua irmã. E ali, aos pés do grande rabino Gamaliel, foi instruído para ser, sem dúvida, o maior líder do judaísmo do primeiro século. Isso fica claro. Fica claro. E eu posso perceber isso em Gálatas 1,14, que também nos informa que, sem dúvida nenhuma, ele se destacou entre seus pares. Ele foi singular. E realmente ele foi formado pelos corredores do saber teológico da decantada Jerusalém. Sem dúvida. E Saulo, eu não sei o que é mais bonito no testemunho do apóstolo Paulo, se são as suas conquistas ou se são as suas renúncias. Fica difícil a gente saber. Era um homem de uma personalidade prismática, um líder da sua época. Um homem culto, poliglota. Um homem que foi ao Areópago, que disputou com os maiores luminares da filosofia. Um homem que pregou o evangelho de Jerusalém ao Ilírico, Antioquia da Síria, a toda a Ásia Menor, a Galácia. Então essa foi a vida, um homem que foi perseguido de forma implacável, açoitado. Como pode? É impossível até um indivíduo ateu explicar isso. Um homem que tinha a carta branca do Sinédrio, abandonar tudo
Em Atos 9:22, ele demonstrava, veja bem, ele não afirmava, ele demonstrava que Jesus era o Messias. Então você veja como a vida de Paulo, um homem que morreu sozinho, abandonado, numa prisão insalubre em Roma, a chamada Câmara da Morte, uma prisão mamertina, que daquela prisão só se saía para o martírio, ou se saía leproso. Um homem que percorria os corredores do saber. Ao mesmo tempo que Saulo se destacava com sua personalidade prismática como líder do judaísmo ali do primeiro século, na desprezada Nazaré da Galileia também surgia um rabino. Não galgando os degraus de uma academia teológica, mas com as mãos calejadas na urdidura da luta numa marcenaria. E a Bíblia nos diz que aos 30 anos esse homem foi batizado por João Batista no Jordão. E o seu ministério foi marcado porque ele não pregava e não falava das coisas de Deus como os escribas e fariseus, mas os sinais, prodígios e maravilhas o acompanhavam. Os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os cegos viam, os surdos ouviam e os mortos ressuscitavam. E Jesus, naquele momento, foi, sem dúvida nenhuma, um entrave para o sinédrio. Foi um obstáculo. E a inveja levou Jesus ao pretório, por meio de uma traição. E contra ele, ali, duas acusações gravíssimas: insurreição contra Roma e blasfêmia contra Deus. Condenaram-no, crucificaram-no, mataram-no. Mas o Rabi da Galileia, no primeiro dia, a sua sepultura foi aberta de dentro para fora. Jesus ressuscitou, inaugurando a eternidade. Eu fiz esse apanhado porque aí sim Saulo foi erguido como braço de ferro do sinédrio para perseguir a igreja primitiva, a igreja do caminho, a igreja de Cristo. Nesse momento, a Bíblia nos revela Saulo com dois retratos bem definidos. E o livro de Atos relata muito bem isso. Saulo é retratado como uma fera selvagem. E no grego, exatamente esse respirar ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, no grego era uma fera selvagem que arremessava contra as suas presas. E ele assolava a igreja. Ele não respeitava o domicílio doméstico. Ele encerrou muitos na prisão. Saulo contribuiu para a morte de muitos. Saulo foi um assassino. Saulo foi um monstro. E a Bíblia
Bíblia também nos retrata. Pois não, Leandro? Não, eu queria aí, você falando de Saulo, né? Até porque Saulo, sabe por que Saulo, né? Saulo, na verdade, ele é Saul, né? Lá do rei Saul, lá do... Mas, para dar assim uma contribuição para as pessoas que estão vendo essa live, ou aqui ou no YouTube, uma coisa importante a gente pensar na pessoa de Paulo. Qual a cosmovisão que ele tinha? Por que se falar de Paulo? O que esse homem fez de tão extraordinário assim, né? Além daquilo que você, Rafael, acabou de falar, né? A obstinação que ele tinha, o zelo pelo Evangelho. Assim, só dados estatísticos, nós podemos dizer que 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Paulo, ele conseguiu transformar talvez uma eventual seita judaica, né, que é justamente como era chamada as pessoas, os judeus que eram discípulos de Jesus, no início da igreja, o povo do caminho, ele conseguiu transformar essa seita judaica numa fé universal, que hoje nós conhecemos como cristãos ou cristianismo. Ele implantou igrejas em 4 províncias do Império Romano durante um período de 10 anos. E uma coisa maravilhosa, ele instituiu algo que surpreendente, tanto no campo da filosofia daquela época, ou no pensamento religioso daquela época, a chamada hoje que nós entendemos como sendo a tal teologia da graça, né? E o que vem a ser isso que Paulo realmente colocou assim, implantou esse novo pensamento em termos de conhecimento acerca de Deus. Por que isso se chama teologia da graça? Porque é a teologia da liberdade, porque ela é fruto da soberania de Deus, vem do próprio Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, né? Vem do próprio Deus. Ela é livre, porque ela foi oferecida à humanidade pela fé, porque todo aquele que nele crê, olha só, é pela fé, e traz o quê? Não pereça, ou seja, a pessoa fica liberta da escravidão, do legalismo da religião, da anarquia moral. Então, assim, linhas gerais, para dar aqui um start, são 2 contribuições que Paulo fez. Transformou a fé judaica, a seita judaica, no cristianismo que nós temos hoje, ao longo da história, e implantou essa teologia da livre graça de Deus a todos os seres humanos que creem no seu Filho Jesus Cristo. Exatamente. E você vê aqui a vida dele foi alicerçada na doutrina judaica como um ensino que ele tinha muito forte. Ele era um fariseu da tribo de Benjamim. Ele era, como eu disse, foi um homem ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, que foi até neto de um grande rabino, o Hillel, e ele passa por um momento de maior perseguidor da igreja, e isso, em Atos, nós vemos isso, Atos 9:1, nós vemos isso. É tratado como uma fera selvagem, é retratado como um blasfemo, como ele mesmo se disse, menor dos apóstolos, que perseguiu a igreja de Deus. Então, ele sai de uma condição de um fariseu para, em Atos 9:22, demonstrar que Jesus era o Messias. Isso é muito difícil. Esse discipulado, ele teve face a face com o Senhor. Esse foi
o Espírito Santo de Deus, enquanto ele passou os 3 anos na Arábia, né, que teve um hiato de tempo, e que ele passou 3 anos na Arábia, ele teve um discipulado com o Espírito Santo, não tem dúvida, entendeu? E ele voltou demonstrando em Atos 9, 22, que Jesus era o Messias. Imagina isso naquela época, porque em Atos 9, 20, ele afirmava que Jesus era o Messias. Em Atos 9, 22, ele demonstrava. Demonstrar é necessário uma tese meticulosa, detalhada. Tanto é que ele fugiu de Damasco, teve que fugir para Jerusalém, porque os helenistas, aqueles indivíduos, iam matá-lo ali. Estavam ali naquele momento, ali em Damasco. Né? Mas antes de Damasco, faltou eu concluir um retrato de Saulo. Saulo, na Bíblia, também era retratado como um touro indomável. Né? Então, em Atos 26, 14, nós temos a passagem que o domador de touros, Saulo, o Senhor, ele teve... E isso legitima como apóstolo, né? Ele viu Jesus ressurreto. Isso legitima como apóstolo, né? Não vou levantar aqui polêmica de pessoas se intitularem apóstolos, porque... mas isso legitima como apóstolo. Ele foi o apóstolo. Tardio, mas foi. Foi porque o Espírito Santo operou através dele, foi porque ele viu Jesus ressurreto, e foi porque ele foi comissionado pelo próprio Cristo ressurreto. Em Atos 26, 14, o domador de touros derruba Saulo e ele cai cego. Você falou da graça, e a graça foi irresistível na vida de Saulo. Rafael, é interessante como Paulo, ele conseguia, assim, vamos dizer assim, ok, foi o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, mas foi o poder de Deus numa pessoa que ele sabia transitar de uma forma, assim, natural, vamos dizer assim, a cosmovisão dele, de forma natural, nas 3 fontes principais de cultura daquela época que ele estava inserida. A primeira, a própria fé judaica dele, né, que nós sabemos que Saulo, mesmo nascido na cidade de Tarso, aos 13 anos, ele foi morar com a sua irmã, né, lá em Jerusalém, e aos pés de um grande tutor, Gamaliel, um fariseu muito conceituado, né, um ortodoxo, que tinha até uma forma pedagógica de treinar os seus discípulos, ou seja, na dinâmica da prática diante de uma determinada situação. Não é como, às vezes, hoje o aluno vai para a sala de aula, ele fica ali de uma forma passiva, ali o professor colocando ideias. Não. O ensino de Paulo, Gamaliel passava textos para ele durante o início do dia, o início da manhã, aí Paulo se retirava, depois ele retornava ali para debater aqueles textos em relação a um determinado evento que acontecia, algo que ocorria durante o dia, como Paulo deveria se posicionar, ou seja, era um ensino na base do debate, da discussão. Daí a grande facilidade que Paulo tinha de comunicar até com seus opositores a realidade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa forma dele também ter nascido, né, em Tarso,
ele teve aquela formação também cultural do pensamento grego, seja do pensamento grego estoico, né? E como do pensamento do grego que pregava o estoico, que era mais a pessoa, era um pensamento que da autossuficiência, como se tem hoje os coaches, né? Você consegue superar todas as coisas. E o pensamento grego dos epicureus, que pregavam ali o prazer, pregavam ali a beleza, né? Aquelas formas daquelas estátuas que fugiam da dor. Então, Paulo sabia transitar, ele falava o grego, que inclusive era a língua do Novo Testamento, onde foi escrita o Novo Testamento. E Paulo também, uma coisa impressionante, ele era cidadão romano. Ou seja, hoje, qual brasileiro que chega nos Estados Unidos e quer um green card? Paulo era um cidadão romano. E o fato de ser cidadão romano não era fácil. Ou alguma autoridade romana deu esse privilégio, ou seja, essa cidadania romana para a família dele à custa de muito dinheiro, ou alguém da família dele galgou a chegar, ter um posicionamento, né, lá com os patrícios de Roma, e por isso eles receberam aquela cidadania romana, ou fizeram um grande serviço lá, importante, ao Império Romano, na construção de um arqueoduto, na construção de estradas, né, na construção de algum prédio, ou seja, de uma forma colaborando com o Império Romano, a pessoa também ganhava essa cidadania romana. E essa cidadania romana, de certa forma, protegeu Paulo, porque o fato dele ser cidadão romano, ele conseguiu muitas vezes fazer recursos, né? As pessoas prendiam ele, não, eu sou cidadão romano. Opa, calma aí. Não, ele fazia recursos, e esses recursos ele indo a autoridades superiores, chegou até teve uma autoridade, chegou, não, você está livre, mas ele insistia em fazer o recurso, porque aquilo ali foi um privilégio que, de certa forma, ele estava utilizando esse privilégio até para difundir, né, o evangelho nos grandes, ali onde ninguém ia, né, ali onde ninguém poderia entrar, a não ser Paulo, ou seja, entre reis, entre majestades, né, e como você mesmo falou aí, ele chegou a ir lá na região da Arábia, logo após essa conversão dele, ficou ali por 3 anos, bem provável que ele, nesse período também, ele chegou ali naquela cidade de Petra, né, e compartilhou ali o evangelho com aquelas pessoas. Então, ou seja, a cosmovisão de Paulo associada, né, à ousadia que ele tem, à fé em Cristo que ele tinha, contribuiu para ser esse Paulo que todos nós vemos hoje. Eu acho o seguinte, como eu te falei, acho que a graça foi irresistível na vida de Paulo, porque é muito difícil você pegar um indivíduo criado como judeu ortodoxo ali, né? E quem conhece um pouquinho disso sabe o que eu estou falando. E um homem poliglota, um homem que falava aramaico, falava hebraico, falava grego, falava árabe, né? Então, a língua mãe, o aramaico, ele falava que é a língua mãe do hebraico e do árabe, e foi um homem que você vê que ele foi no Areópago ali. Ele escreveu a Tito, aquela carta de Tito, ele escreveu citando Epimênides, um filósofo do 6º século antes de Cristo. Então, o que eu quero dizer, volto a dizer, eu não sei se Deus está mais interessado hoje nas nossas conquistas ou nas nossas renúncias. Porque as renúncias de Paulo foram muito grandes. E
é difícil até para um ateu explicar isso. Como pode um homem na posição de Saulo de Tarso, que foi ali instituído para ser um líder da sua religião, do judaísmo do primeiro século, ele inverte por meio daquele arrebatamento, vamos dizer assim, daquela visão do próprio Senhor Jesus ressurreto. Ali foi algo realmente, uma graça irresistível na vida de Paulo, né? E fechou-se um primeiro capítulo na vida dele. E a partir dali, Deus começou a trabalhar nele para depois trabalhar por intermédio dele. Então, foi uma coisa muito linda que Deus fez na vida dele. Todo o cadinho, o deserto, a fornalha que ele passou, né? Então, assim, realmente falar de Paulo é algo incrível. Paulo estava preso em Roma, agora numa segunda prisão, na chamada Câmara da Morte, numa prisão mamertina, velho, pobre, cheio de cicatrizes. Em 2 Timóteo 4, de 6 a 18, ele pede a presença dos amigos, ele pede um casaco. Esse homem não tinha nenhum casaco. Aquela prisão dali, aquela época, aquele momento, era um terror absoluto. Nero Cláudio era o último imperador, o último César, né, da dinastia Júlio-Claudiana. Quer dizer, ali ele não era um preso político, ele era um preso do império. E aquele homem estava preocupado em escrever, né? Timóteo estava em Éfeso, era jovem, doente, tímido. Ele precisava passar o bastão. Então, é uma vida incrível. Eu acho que tudo que a gente falar aqui vai ser pouco, né? E o que me toca é saber o que foi maior, se foram as suas renúncias ou se foram as suas conquistas. Mas uma coisa é certa: Deus foi glorificado na vida de Paulo, porque não há explicação lógica para a renúncia que ele experimentou em toda a sua vida. Rafael, essas renúncias de que você está falando aí de Paulo, e eu gostaria aqui de pontuar 2 momentos na vida dele, que para mim foram extraordinários, principalmente quando você disse aqui que como isso deve pirar a cabeça de qualquer ateu. A primeira, porque são 2 acontecimentos que ocorreu um próximo ao outro. Primeiro foi o apedrejamento de Estevão. Quem era Estevão? Foi um dos grandes, né, seguidores de Jesus, um grande evangelista, que Paulo, sendo da sinagoga dos libertos, né? Quem eram os membros dessa sinagoga dos libertos? Eram justamente os judeus de língua grega que estavam em Jerusalém. Ou seja, aqueles judeus mais, vamos dizer assim, hoje seria aquela pessoa que tem mais uma visão viajada, aquela visão mais global, né? Aquela pessoa que sai ali do seu cercadinho. Ou seja, a conversa nessa Assembleia dos Libertos iam mais além do que os muros de Jerusalém. Então, talvez, muito bem provável, que ali na Assembleia dos Libertos foi o estupim para a decisão da morte de Estevão. Por quê? Porque o fato de Paulo ser fariseu, ele, na cabeça dele, estava cumprindo a vontade de Deus, né? Na sua cegueira espiritual. Nesse sentido, ele como provavelmente fariseu,
ele não poderia ter um envolvimento direto com a morte de Estevão, assim, no sentido de matá-lo, assim, né, feri-lo, porque não poderia, era proibida a lei, neste caso aqui para Paulo, mas ele poderia influenciar pessoas, né, para que o prendessem, ele poderia liderar a ponto de entregá-lo para a autoridade e para essa autoridade assim proceder o apedrejamento. Foi de fato o que aconteceu lá, descrito em Atos 7, versículo 57, diz: eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, contra Estevão, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas, olha só, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo participou desse apedrejamento, desse grande homem de Deus que foi Estevão. Ou seja, Saulo foi como você diz, um perseguidor implacável da igreja do nosso Senhor, né? E o outro acontecimento, como é que pode agora um perseguidor implacável passar a ser um seguidor ousado? Algo deve ter acontecido. Algo muito forte deve ter acontecido com esse homem, né? Ou seja, na ida dele para justamente levar uma carta do Sinédrio, dando autoridade para ele mandar prender eventuais, olha só, eventuais judeus que seguiam o caminho em outras províncias, olha a autoridade que o cara tinha, em outras províncias. Então, dada essa ordem, ele então poderia mandar prender e até mesmo a pena capital a esses demais seguidores judeus do caminho. E o que aconteceu com isso? Durante esse caminho para Damasco, Paulo teve um encontro poderoso com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na forma de uma luz, né? Na forma de uma luz, onde ele chegou a cair ali do cavalo, ficou cego e teve que foi conduzido, né, por outras pessoas para que fosse assim acolhido diante daquele forte, vamos dizer assim, daquela forte experiência com Jesus Cristo que Paulo teve no caminho de Damasco. Ou seja, meu amigo, não tem como. Eu tenho pessoas assim, mas como é que você fala de Jesus? Como é que você fala? Olha, coloca o joelho no chão, a mesma luz que apareceu para Paulo, talvez não vai ser com aquela intensidade, você não vai ficar cego, né? Mas aquela mesma luz no sentido que vai te revelar essa realidade do Evangelho, vai brilhar no seu coração, vai brilhar na sua mente, e sua fé, assim como a fé de Paulo foi assim ligada, a sua fé também vai dar esse start para que você também tenha essa experiência de conhecer a Jesus, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, para viver em nosso coração. Aí você também vai seguir nessa caminhada que Paulo começou a seguir após esse encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Realmente, Leônidas. E você sabe que eu uma vez perguntei isso, né, a um indivíduo ateu, pessoa que eu tenho em alta conta, gosto muito dele, é um cara muito preparado intelectualmente, e eu perguntei a ele, né, diante de todos os atributos de Paulo e tudo que ele era para o judaísmo do primeiro século, né, para o Sinédrio, inclusive, a vida dele, o nascimento aí, toda a instrução
que ele teve, como um judeu, vamos colocar entre aspas, Deus por sangue, como ele me explicaria toda essa renúncia para sofrer perseguições, apedrejamentos, açoites, humilhações, e ele não soube me dizer, né? Ele não soube, ele falou, eu não sei como pode isso. Eu falei, mas eu sei. Repara que você disse que quando ele caiu no caminho de Damasco, ele ficou cego. Realmente ele ficou cego. Porque a Bíblia nos fala que ele teve um encontro com Jesus. Encontro ele, volto a dizer, com Jesus ressurreto. Glorificado. Que o habilitou a ser apóstolo. Ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus diretamente. Ele foi comissionado. Rafael, pode falar. Olha só que interessante, você está falando isso aí. Eu vou só ler o texto que fala disso aí, para a gente tentar entender que profundidade esse negócio. É lá em Atos 9. Entretanto, durante a sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só que interessante. Paulo, ele foi atingido por essa luz e ele reconheceu automaticamente que não se tratava de qualquer pessoa, porque ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ou seja, o Kairos, né, do grego, quem és tu, Kairos? Ou seja, é uma forma, esse termo só é utilizado para quem se põe em submissão a uma divindade. Naquele tempo, as pessoas que tinham uma... Né, é a mesma coisa, chamar de César de Senhor. Um judeu, ele não fazia isso. Um cristão autêntico ia e era morto justamente porque não declarava essa expressão Senhor para determinada pessoa. Naquele momento que Paulo teve aquela visão daquela luz, que ele falou que a conversão dele foi imediata, foi em ato contínuo. Ele já falou, quem és tu, Senhor? Tanto é que Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Leu 16. Leu 16. Hã? Leu 16. Lê aí, pois eu te mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Não. O 16 aqui no meu... É porque você está em qual texto? Você está em qual texto? Atos 26. É o caminho de Damasco. Atos 26, 14. Você leu o 15. Eu li o 15 e o 16. 16 agora, ó. Mas levanta-te, presta atenção. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque tem aparecido... Tá certo. Eu li errado mesmo. Só um instantinho. Presta atenção aqui, ó. Que aqui é que é a chave, ó. Sim. Levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo teve contato face a face com Jesus ressurreto. Exatamente. Presta atenção nisso aqui.
E a conversão foi imediata. Imediata. Coisa assim. Imediata. E o mais interessante disso tudo, que do caminho... Porque, veja bem, Leônidas, se ele chegasse a Damasco, ia ser um desastre para o cristianismo. Damasco, até hoje, é uma cidade importante, capital da Síria. Hoje, naquela época, era Antioquia da Síria. Entendeu? Se ele chega a Damasco, ia ser um desastre. Porque a capilaridade de Damasco era muito grande. Comercial, intelectual. O evangelho ia sofrer um abalo muito grande. Repara, em Atos 20, 9 e 20, ele afirma que Jesus era o Cristo. Olha que interessante. Em Atos 9, 22, ele demonstra. E demonstrar reclama uma tese defendida meticulosamente. Para um judeu ortodoxo fazer isso, ele tem que ter uma experiência sobrenatural, Leônidas. Se você for a Jerusalém hoje, dependendo de onde você estiver e o que você falar, você vai tomar uma cadeirada. E vai ser escoltado pela polícia. Dependendo do que você falar e onde você estiver. Imagine naquela época. Tanto é que ele fugiu de Damasco naquele cesto, porque em Atos 9, 22, quando demonstrava que Jesus era o Cristo, quando ele fugiu naquele cesto ali, queriam matar ele. E depois é que ele foi para Jerusalém. Mas ele teve uma experiência sobrenatural no caminho de Damasco, e entre Atos 9 e 20, que ele diz que Jesus é o Cristo, e Atos 9 e 22, que ele demonstra. Ele ficou 3 anos na Arábia tendo um discipulado com o próprio Senhor. Saulo, do caminho de Damasco até a primeira viagem missionária, levou 14 anos. Quando Barnabé foi buscá-lo lá em Tarso, que hoje é Turquia, fica perto de Salçuk, na Turquia. Aquela época era Tarso da Cilícia. 14 anos... Deus trabalhando nele, estava abandonado lá. Como depois trabalhou por intermédio dele. Quando ele subiu a Jerusalém, que ele pensou que ia ser o líder da igreja do Novo Caminho em Jerusalém. Por quê? Poliglota. Ele não era galileu? Os outros apóstolos todos eram galileus, à exceção de Judas. Ele falou, esses caras não têm condição nenhuma. Eu conheço os corredores do saber eclesiástico. Eu vou ser o líder dessa igreja. Ele teve que sair corrido de Jerusalém, foi para Cesareia Marítima. Ele não foi para Cesareia, ele foi levado para lá. E o pior de tudo, ele quis ainda contestar com o próprio Senhor sobre isso. Só que tem o seguinte, a Bíblia nos fala que depois que Paulo sai de Jerusalém, a igreja cresce e Jerusalém tem paz. E Deus foi trabalhar nele para depois trabalhar por intermédio dele. Foi o que aconteceu, a diferença entre o período veterotestamentário do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando Moisés recebeu as leis, o povo disse que iria obedecê-lo. Obedeceu? Não. Porque quiseram? Não, porque faltava-lhe poder. Rafael, Paulo... Oi. Uma coisa que você disse aqui, que assim, veja bem, eu não estou discordando, eu só acho uma coisa interessante. Quando ele se converteu, aí você disse aí que ele foi para a Arábia, né? Foi. Aí foi para um deserto lá, ficou 3... de fato, ele foi para a Arábia. Foi para a região. Mas, não, deixa eu finalizar aqui meu pensamento. É o seguinte, que ele ficou lá ali num deserto. Eu não acredito que Paulo
do jeito que ele foi queimado pelo poder de Deus, que tanto é que lá no capítulo 9, deixa eu ver aqui, no capítulo 9, onde ele teve essa conversão deles, no versículo 20, né, que ele teve a conversão lá, é contado a conversão dele no capítulo 9. E no versículo 20 já fala que ele pregava nas sinagogas, afirmando que este é o Filho de Deus. Sim, mas há uma diferença. Não, deixa eu finalizar, calma aí. Olha só, você seguir meu pensamento aqui. Aí o pessoal até falava, não é este os que exterminava em Jerusalém o que invocava o nome de Jesus? Aí beleza. Olha só como é que foi uma coisa explosiva. Entendeu? É como se fosse uma dinamite no homem. Aí tudo bem. Ele foi para a Arábia. Eu acredito de fato, ele tenha ficado ali. É como se, imagina assim, cara, acontece uma coisa contigo muito forte assim. Vamos ser assim, 10% que aconteceu com Paulo. Dá uma pirada. Você fica... Porque o cara teve 360 graus. Ele foi num caminho e passou a girar em outro. Ou seja, ficou à beira assim, hoje em dia, não, esse cara aí pirou, né? Ficou maluco, ficou doido. Então, eu acredito que Paulo, ele foi para a Arábia, mas não foi só para ficar lá meditando, não sei o que lá, não. Ele passou um período para colocar as ideias dele dentro de uma, vamos dizer assim, de uma lógica. Porque eu insisto em falar, Paulo, ele participou, a mente dele foi formatada dentro do condicionamento judaico, tinha toda a questão do pensamento filosófico grego na época ali, que era muito forte, e naquela forma de conquista, naquela inflexibilidade, naquela forma de avanço do Império Romano. Então a mente dele foi forjada diante desses três contextos. Eu acredito fielmente que ele foi lá para esse deserto para colocar as ideias dele em ordem. Em ordem. Porque senão... Porque se ele não tivesse um momento para colocar as ideias dele em ordem, ele realmente ia, entendeu? Então, ele passou aquele momento, colocou as ideias em ordem, mas conta também que ele os escritos lá em 2 Coríntios, capítulo 11, que ele chegou lá em Petra. A Petra é uma cidade ali, inclusive do rei Aretas, lá de Petra. Ele chegou a pregar ali naquele local, né? Ali ou seja, ele não conseguia se conter. Ele é igual carro velho. Como é que tem uma piada que fala? Onde para, prega. Ele não se continha, você está entendendo? Paulo, ele foi tomado assim por esse poder extraordinário. Então ele ficou ali, mas também ficou pregando. Tanto é que ele saiu de lá fugido, foi para Damasco. O rei lá, o rei Aretas, que era ele que nomeava o rei de Damasco, se Paulo chegar aí, manda prender. E tanto é que Paulo teve que sair pela janela, né, por uma corda, e voltou para Jerusalém. Está me entendendo? Então, esse período de 3 anos foi um período assim, de reflexão, de formação, colocar as ideias em ordem, mas de muita pregação também. Não, Leônidas, nós estamos falando a mesma coisa. Você não discordou de mim, não. O que eu falei de uma outra maneira. Eu falei que ele foi discipulado, é óbvio que ele foi discipulado pelo poder do Espírito Santo. Porque se ele escreveu inspirado por Deus, o Espírito da verdade inspirava-o. Mas não tenho dúvida que esses 3 anos, não só os 3 anos que ele passou na Arábia, mas os 10 anos que ele passou na cidade de Tarso. Não foi só 3 anos na Arábia. Depois,
quando ele saiu de Cesareia Marítima, a reboque de Jerusalém, que ele foi praticamente expulso, os apóstolos levaram ele para Cesareia e depois ele foi para Tarso da Cilícia, sua cidade natal. O que Deus estava fazendo ali? Estava trabalhando na vida dele. O que eu quero dizer é o seguinte: do caminho de Damasco até a sua primeira viagem missionária foram 14 anos. É claro que em 14 anos ele falou da salvação, não tenha dúvida. O que eu chamo a atenção não é para isso. O que eu chamo a atenção é que esse ato de tempo, entre Atos 9 e 20 e Atos 9 e 22, que foram os 3 anos da Arábia, ele demonstrava que Jesus já era o Cristo. Só isso. E foi aí sim. Demonstrar é diferente de afirmar. Lógico que ele falava do amor de Cristo. E ele já demonstrava. Tanto é que está escrito aí que ele demonstrava. Não tenha dúvida. Rafael, olha outro momento que eu acho assim muito interessante, cara. Tem coisa que eu acho que chega a ser até cômico. Engraçado até. Teve toda essa perseguição aí contra Paulo. Logo no início, ele se converteu, mas ele não parava, né? Mas esse retorno que ele teve de Damasco para Jerusalém, lá em Atos, capítulo 9, versículo 26, olha o que aconteceu. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos de Jesus. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Com a porta da igreja. Tu imagina, cara? Os caras estavam com medo dele. Mas Barnabé, tinha um Barnabé que era um sábio, né? Tomando Paulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe para os apóstolos como ele vira o Senhor no caminho e que ele lhe fará. E como, olha só, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Coisa linda, né? Então, coisa linda, cara. Né? Porque os discípulos estavam com medo dele. Só que não traz esse doido aí pra cá, não. Como é que é hoje quando o cara. Como é que é quando o cara tem um pensamento. Como é que é o nome que fala? O cara que muda de pensamento toda hora. Bipolar. O nome. Hã? Indivíduo bipolar, transtorno de ansiedade. Bipolar. Vai ver que é um doido aí, um bipolar. Você está entendendo? Como é que pode um cara perseguidor hoje é um pregador ousado? Deve ser bipolar um cara desse, doido. Então, rapaz, eu acho assim isso aí que aconteceu com Paulo, essa transformação. Rapaz, isso é uma coisa assim, tremenda. E aí fala lá, ó, e Saulo permaneceu com eles e caminhava com liberdade de Jerusalém, olha só, proclamando com toda a ousadia o nome do Senhor, lá em Jerusalém. Pregava, olha só, e argumentar. Aí que tá, meu amigo Rafael, aí é que tá a sabedoria de Deus ao ter chamado Paulo. Pregava e argumentava, porque era um fariseu, acostumado com aquilo. Ele argumentava com os judeus de fala grega. Olha o conhecimento desse homem. A importância, rapaz, a importância de se unir o conhecimento ao poder de Deus, né? O conhecimento ao poder de Deus. Contudo, esses procuravam um meio para tirar a vida. Havendo, porém, essas informações, chegado ao conhecimento dos irmãos, conduziram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. Então, assim, o homem era um foguete, em sabedoria, em conhecimento,
conseguia argumentar com seus opositores. Era realmente algo que foi um grande apóstolo Paulo, realmente um grande servo do Senhor, que já estamos até chegando ao final da live aí, rapaz, e não chegamos nem no início, né? Mas eu quero só chamar a atenção, Leônidas, que Deus estava trabalhando ainda na vida de Paulo, porque, repara, ele não saiu de Jerusalém, ele foi a reboque. E ele teve uma experiência que Deus determinou que ele saísse. Ele saiu? Não, ele ficou. Então ele foi levado a reboque. Igual a Ló de Sodoma e Gomorra também foi saída a reboque. E de Cesareia, ele voltou a Tarso. E ficou 10 anos lá. Isso que eu estou querendo chamar a atenção. Que Deus trabalhou. Que eu queria depois, Leônidas, que você desse uma palavra, porque hoje nós vivemos a época do tudo para ontem. Eu estou chamando a atenção aqui que do caminho de Damasco até a sua primeira viagem missionária foram 14 anos. Então, não tem como uma pessoa que está nos assistindo, ou uma pessoa recém-convertida, ela tem que ter calma, paciência para crescer na graça, no conhecimento, entender que as coisas têm um tempo determinado. Eu dou uma palavrinha quanto a isso, que nós vivemos na vida aí do fast food aí, que tudo é para ontem, Leônidas. Isso aí, você vê que Deus trabalhou 14 anos na vida dele até a sua primeira viagem missionária. Vou falar disso, mas tem coisas que me chamam muita atenção. Coisas que me chamam muita atenção. Por exemplo, em Antioquia foi onde que aconteceu a primeira igreja que não foi judaica. O que aconteceu? Esse Barnabé aí que ajudou Paulo, né? E os judeus de Jerusalém ficaram sabendo que estava acontecendo um burburinho lá na cidade de Antioquia, né? E eles estranharam esse burburinho que estava acontecendo na cidade de Antioquia, porque não era um movimento de judeus, já era gentios, não judeus, que estavam se convertendo ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? Enviaram Barnabé lá para ver o que estava acontecendo, né? Lá ali em Atos 11 diz o seguinte: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, no 20, alguns deles que eram de Chipre e de Cirene foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do nosso Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, e a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e enviaram Barnabé lá para Antioquia. Tendo Barnabé chegado lá em Antioquia, vendo a graça de Deus abundante ali, convertendo as pessoas, né? Alegrou-se profundamente e exortava a eles que, com firmeza no coração, permaneçam no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, o que eu quero concluir aí? Barnabé, então, ele teve que voltar para Jerusalém, se encontrar com Paulo, para que Paulo retornasse com ele, para ficar ali em Antioquia, discipulando, vamos dizer assim, dando suporte àqueles primeiros cristãos não judeus que estavam se convertendo abundantemente ali em Antioquia. Então, olha só a importância daquela viagem que Paulo fez na Arábia, ter ficado ali. Foi o que eu falei.
ele ali ficou formatando todo aquele conhecimento que ele já tinha do Antigo Testamento, aquele conhecimento que ele recebeu por revelação direta do Senhor, que é o Evangelho da livre graça, passando ali todo esse conhecimento para aqueles novos convertidos que não entendiam absolutamente de nada, que precisavam conhecer. Aí é o que eu falo, a grande mensagem de Paulo, que eu quero até terminar com essa grande, que é o Evangelho da justificação. Quando Paulo fala assim, ó, não há justos, está escrito, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, todos pecaram, todos se tornaram juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí, da onde vem essa salvação? Então, essa justificação foi ali, é o Evangelho da livre graça. Começa em Deus e Deus indo para o povo, para aqueles que creem. Então, o que acontece aqui? Mas agora se manifestou a justiça que provém de quem? Do homem, da religião, das boas obras, da filosofia grega, da força do Império Romano, da força do jeito estoico dos gregos de viver, de tentar se auto-purificarem. Não, a justiça se manifestou e ela provém de Deus, independente da lei, tal qual testemunha a lei e os profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem, a livre graça, para que todos os que creem não há mais distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória do Senhor. Então, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse o quê? Ressaltada. Mas aí Paulo termina esse discurso dele. Aonde abundou o pecado, aonde abundou a religiosidade, aonde abundou a filosofia, transbordou a graça de Deus. A graça de Deus para você que está assistindo essa live. Né? Talvez você ache que não tem solução. Né? Por mais que você tente, pela algum tipo de religião, pelas boas obras, há um processo de purificação, há um processo de meditação, você vê que você é incapaz, né, de ter essa vida que você pensa. Mas, a justificação não começa de nós, começa em Deus, transbordante em graça, ou seja, um favor imerecido, a fim de que, assim como o pecado, né, que está em nós, reinou a morte, também a graça, agora o reino o quê? Pela justiça para conceder o quê? Vida eterna. Essa, de forma bastante resumida, é a grande mensagem da justificação pela fé que Paulo nos ortogou a todos nós, né, que temos estado nessa caminhada com Deus. É isso aí. E eu queria só fazer uma colocação que Barnabé foi a Antioquia e foi buscar Paulo em Tarso, tá? Da Cilícia. Que ele ficou 10 anos em Tarso. Barnabé foi a Tarso. É a cidade dele, né? Cidade natal dele, né? Foi lá que ele ficou 10 anos. Aí depois eles foram a Antioquia e depois o Espírito da verdade, o Espírito Santo se manifestou, separai Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho encaminhado. Né? Aí Paulo, ainda sendo trabalhado, foi de reserva ainda, de assistente. Quer dizer, estava sendo trabalhado. Mas lindo, isso que você falou foi lindo demais, né? Que é a
mensagem da salvação, da graça. E não tem, Leônidas, ninguém vai me dizer, nenhum ateu, por que ele negou toda a pompa e circunstância do Sinédrio. Ele foi preparado para ser o líder do judaísmo do primeiro século. Ninguém me explica por que ele abandonou tudo para sofrer a vida inteira. Foi porque ele teve uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Ponto final. E ele comprovou, ele não só afirmou, ele demonstrou que Jesus era o Cristo. Isso é muito sério. Jesus era o Messias que havia de vir. E ele confirmou isso no Velho Testamento, na Torá, nos profetas, tudo quanto é lugar. E ele tinha preparo para isso. Quer dizer, foi uma coisa linda a vinda de Paulo. Eu volto a dizer, eu não sei o que chama mais atenção, se eram os seus atributos ou as suas renúncias, que muitas vezes, Leônidas, eu fico vendo hoje esse evangelho de prosperidade aí, já cairia por terra a partir dessa live aqui da vida de Paulo. Sim. Já cairia por terra. É questão de renúncia. Ele só perdeu aqui. Entendeu? Então, aos olhos do homem. Então, o que eu falo aqui? As pessoas, acho que Deus está interessado também nas nossas, né? As nossas renúncias. Olha o que Paulo renunciou. As nossas renúncias falam. Então, o Paulo, e a vida que ele teve, né? Morreu sozinho numa câmara da morte, degolado. Prisioneiro, foi contado com malfeitores naquela prisão mamertina. Terrível. Exatamente. Meu irmão, eu queria deixar aqui esse versículo de Romanos, capítulo 8, onde Paulo faz uma síntese dessa mensagem dele, e ele nos dá uma garantia. Rapaz, que garantia. Sabe por quê? Uma vez eu li eu vi esse tema, mas para que tanta coisa? Porque negócio de, um dia desse eu estava conversando com um pastor, e no momento dessa conversa, eu conversando com ele não tinha certeza da salvação dele, você acredita? É mesmo, Leandro? Rapaz, falta de Bíblia em muitas igrejas, conversando com o pastor. E olha só aqui, meu amigo, Romanos 8, olha, você que não tem certeza da sua salvação, mas você que... Estou falando para aquele que já aceitou Jesus Cristo, confessou Jesus Cristo como Senhor. Pare com isso. Isso é coisa do diabo no seu ouvido para confundir a sua mente. É verdade, Leandro. É verdade. Confundir a sua vida. É verdade. Em vez de você ir seguir para frente, você está andando de marcha ré. É verdade. Então, hoje muitas igrejas, Nasser, estão voltando ao judaísmo, ao legalismo. Não, para você conseguir uma determinada coisa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tocar chofar, Rapaz, nós já fomos libertos disso tudo, meu Deus. O cara está entrando com a Arca da Aliança ali, pelo corredor. A salvação é pela graça, meu querido. Pare de sofrer. É verdade. Pare de inventar coisa. Entendeu? O povo parece que está retornando ali a carta aos Gálatas. É verdade. Então, se o cara for nessa aí, Efésios 2 vai para o espaço. Falta de ler espaço, meu querido. Falta de ler a Bíblia, falta. Vai ler a Bíblia, meu irmão. É verdade. Pare de sofrer, pare de tirar essa confusão. Olha, quando Paulo se converteu, aconteceu uma coisa interessante. As escamas saíram dos olhos dele. E tem muito cristão que está colocando escama no olho, meu amigo. É verdade. Está regredindo. Por isso quero falar para você aí. Agora, pois, não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tu está recebendo condenação aqui de quem? Ah, você tem que fazer, você não fez aquilo. Meu Deus do céu.
Às vezes o diabo, aquilo ali que você fez há 5 anos atrás, você fez isso, fez aquilo. Meu amigo, cadê o poder do sangue que há de Jesus Cristo? Você acha que o sacrifício dele foi pouco? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo de Jesus, meu irmão, minha irmã, já te livrou da lei do pecado e da morte. É verdade. Sai dessa. Sai dessa. Porquanto que for impossível, a lei que estava enferma, estava doente, e tem gente querendo voltar à lei, ô Rafael. Isso fez Deus já enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, como nós, pecaminote, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, quando Jesus morreu na cruz. Tem esse significado. Deus condenou em Cristo o pecado. Então pare de sofrer, pare de dúvida. Como é que se pode? Às vezes um ministro do Senhor não tem certeza que, não, mas será que, meu Deus do céu, meu irmão, é pela fé, não é pelo que você vai fazer, não. Não adianta você vir inventar uma coisinha aí na sua igreja, uma coisinha a mais que vai você se tornar salvo, não. Jesus já fez tudo, a fim de que o preceito da lei se cumpra em nós e que não andemos mais segundo a carne, mas segundo a quem? Ao Espírito de Deus. Então eu queria deixar a você essa palavra, que não há mais nenhuma condenação se você está em Cristo Jesus. Pare de sofrer, em nome de Jesus. Palavra aí para você, Rafael. Ô, Leônidas, você falou de uma coisa muito interessante, essa questão das igrejas judaizantes, né? Isso realmente não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver. Você vê igreja aí que o cara tá todo paramentado aí, tocando chofar, aí entra com a Arca da Aliança. Isso aí, sinceramente, não tem nada a ver. O período veterotestamentário, Jesus veio para cumprir a lei, entendeu? E o Antigo Testamento, ele, inclusive na vida de Paulo, foi muito interessante isso, porque nesse discipulado com o Espírito da Verdade, Paulo entendeu que tudo dependia de Deus, ao contrário do período veterotestamentário, da lei, em que tudo dependia do homem. Eu vou ficar aqui, eu vou aqui o dia do perdão, aqui não sei o que, aqui. Então não dependia mais do homem. Na nova aliança, tudo depende de Deus. E Paulo também teve que aprender isso. A nova aliança, o sacrifício de Cristo foi irretocável. Tetelestai, está consumado. Ponto final. No Antigo Testamento, tudo dependia do homem. É por isso que eu te dei o exemplo de Moisés. O povo, quando ele desceu, olha, nós vamos fazer tudo aqui que o Senhor mandar. Fizeram? Não. Foi por falta de vontade? Não, é porque não havia poder. Não havia poder. O que o Senhor falou? Ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Paulo entendeu, e aí sim, ele entendeu que tudo dependia de Deus. Tinha de 276 homens naquele barco que naufragou, e eles foram parar na ilha de Malta. Deus falou com ele, enviou um anjo e falou: ninguém morrerá. Chegou lá, aquela serpente tinha 276 homens para ela picar. Ela foi picar quem? Ele. Aí ele falou: é um assassino. Daqui a pouco, não, é um Deus.
Ele falou, não tem nada disso. Daqui a pouco Deus vai e cura lá um ancião, pai de uma autoridade lá. Então, Deus é tudo na vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E Paulo se definiu como embaixador em cadeias, que as maiores pérolas de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava preso. Rapaz, Exatamente. esse homem, ele é um cara totalmente delegado pelo Espírito Santo. Aquela É verdade. gente tinha 276 pessoas para picar, foi picar ele. Então a vida de Paulo foi uma vida totalmente sobrenatural, Leônidas, porque ele entendeu que nada mais dependia dele como fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Tudo dependia de Deus. E foi assim. Tombou em Roma como mártir. Como mártir, ele tombou em Roma, no patíbulo, mas foi recebido nos céus como príncipe. Foi o maior missionário do cristianismo. Até me empolguei aqui, porque não tem como. Rafael, eu vou falar para esse irmãozinho aí que às vezes está preocupado. Será que se eu fechar os olhos hoje, será que eu vou me encontrar com Deus? Será que Jesus me ama mesmo? Será que essa palavra de Deus, esse evangelho que eu estou seguindo, será? Por quê? Porque eu fecho aqui com a palavra de Paulo. Vamos lá, Leônidas. Palavra de Paulo para você aí, meu irmão. Leônidas. Receba essa palavra inspirada pelo Espírito Santo. É isso. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente. Você está com medo do futuro? Nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade. Que palavra, rapaz. Rapaz, um cara para escrever um negócio desse, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Oh, glória! Fechou! Que está em Cristo Jesus. Amém. Olha só. Nosso Senhor. Amém. Glórias a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Senhor, abençoe essas vidas que estão vendo essa live. Abençoa a minha vida. Abençoa a vida do Rafael. Amém. Senhor, que cada um receba de Ti essa palavra de segurança da fé. Amém. Essa palavra de ousadia. Verdade. Essa palavra de intrepidez. Essa palavra revelada, não pelo homem, mas pelo poder do Espírito de Deus. Amém. Para nos fortificar, para nos encorajar, para nos dar poder, para nos dar unção. Que nós recebamos essa palavra hoje pela fé. Amém. E que vidas possam ser tocadas nesse dia, para quem hoje ou amanhã, outro qualquer dia esteja vendo esse vídeo, seja tocada pelo amor de Deus, para que tenha certeza que ao abrir seu coração para Jesus, vai se tornar uma outra pessoa, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Para que a luz de Deus, a revelação de Jesus, faça entrar nessa vida. É o que eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus, esteja dando graça e poder. Amém, Jesus. Maravilha. Graças a Deus. Maravilha. Que maravilha.